Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Wayne Ford. Wayne Adam Ford nasceu no dia 3 de dezembro de 1961 em Petaluma, na Califórnia, Estados Unidos. Sua mãe era uma imigrante alemã e o seu pai era um oficial militar. Devido ao trabalho do pai, a família Ford se mudava bastante e essa instabilidade não apenas dificultou o desenvolvimento de laços profundos do Wayne com amigos e vizinhos, mas também parece ter contribuído para a formação de um perfil psicológico complexo e perturbador. O rapaz teve uma infância marcada por dificuldades sociais e emocionais e foi descrito por colegas de escola como sendo uma criança introvertida, que não tinha amigos. Durante a adolescência, o Wayne começou a demonstrar sinais mais claros de distúrbios emocionais. Ele tinha um temperamento explosivo e demonstrava dificuldade em controlar impulsos. Relatos de familiares sugerem que ele podia alterar rapidamente entre momentos de calma e explosões de raiva. Devido a esses problemas sociais, ele decidiu largar o ensino médio e seguir os passos do seu pai, se alistando no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Durante o seu tempo de serviço, foi descrito como sendo um soldado competente, mas com dificuldade de se relacionar com outros membros da corporação. Em novembro de 1980, ele foi atropelado por um motorista bêbado e sofreu um ferimento na cabeça que o deixou em coma por 9 dias. Segundo alguns parentes, a sua personalidade mudou drasticamente após esse incidente. Após cumprir o seu tempo de serviço no Corpo de Fuzileiros Navais, que era de 6 anos, ele foi dispensado com honras em 1985. Na época, ele estava com 24 anos de idade. Após essa dispensa, o rapaz começou a ter problemas com a lei. Em 1986, ele foi acusado de roubar e agredir uma mulher que trabalhava com serviços adultos em Garden Grove, na Califórnia. E em 1990, ele foi preso por crueldade animal. Por esses 2 crimes, Wayne cumpriu uma breve pena na prisão, mas logo já estava de volta às ruas. Sua vida amorosa foi bastante tumultuada. Ele se casou 2 vezes e teve um filho. Ambos os casamentos terminaram em divórcio. As ex-esposas dele, mais tarde, relataram padrões de comportamento controlador e abusivo. Sua vida profissional também foi marcada por fracassos. Ele tinha dificuldade em manter empregos estáveis, saltando de um trabalho para o outro. Durante esse período, o rapaz começou a apresentar sinais mais graves de distúrbios mentais, incluindo depressão severa e pensamentos suicidas. O Wayne foi diagnosticado por profissionais com transtorno de personalidade borderline. Ele inclusive chegou a buscar ajuda profissional em alguns momentos, mas nunca seguiu consistentemente um tratamento. Era nítido que a vida do Wayne não estava indo bem. Ele tinha severos problemas e não os tratava. Mas o mais chocante aconteceu no dia 3 de novembro de 1998, quando o rapaz teve a ideia de ir até uma delegacia de polícia em Eureka, na Califórnia, carregando uma bolsa e dentro dela tinha os seios de uma mulher. Ele calmamente confessou aos policiais que estavam naquela delegacia naquele momento que tinha tirado a vida de 4 mulheres. Tudo tinha começado em 1997. Suas vítimas eram geralmente mulheres vulneráveis que trabalhavam com serviços adultos e eram sem teto. Seus crimes demonstrava um padrão de comportamento metódico. Ele abordava suas vítimas sobre pretextos aparentemente inofensivos, mas posteriormente as atacava com extrema violência. Seus atos incluíam estrangulamento e mutilação, indicando uma mente profundamente perturbada. Antes do Wayne se entregar, seus crimes nunca tinham sido investigados porque as suas vítimas eram pessoas sozinhas, que não tinham ninguém próximo para sentir as suas faltas. Por isso, ninguém tinha dado queixa do desaparecimento delas. E isso demonstra que o Wayne não era totalmente louco e inconsequente. Ele sabia
quem poderia ser a sua vítima, uma pessoa que não teria ninguém para sentir a sua falta e comunicar do seu desaparecimento. O Wayne também disse que estava se entregando porque não queria mais continuar tirando a vida das pessoas, e somente a prisão poderia impedir os seus impulsos violentos. Bom, nesse caso não tinha muito o que investigar. O Wayne simplesmente respondia tudo que a polícia perguntava. Inclusive mostrou o lugar onde estavam todos os corpos das mulheres que ele tinha tirado a vida. Claramente, enquanto ele estivesse preso, as mulheres estariam mais seguras nas ruas. Dessa forma, em 2006, o julgamento dele começou e ele foi acusado de 4 homicídios em primeiro grau. Durante o processo, a defesa tentou argumentar que o rapaz sofria graves distúrbios mentais que comprometiam a sua capacidade de controlar as suas ações, mas a promotoria enfatizou a natureza premeditada e brutal dos crimes, pintando o retrato de um homem plenamente consciente dos seus atos. Em 2006, Wayne foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Ele atualmente está no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Desde a sua condenação, ele tem mantido um perfil relativamente discreto. Raramente concede entrevistas ou faz declarações públicas. Seu caso continua sendo estudado por criminologistas e psicólogos interessados em compreender a mente de criminosos em série e os fatos que os levam a cometer esses atos. As vítimas do Wayne permaneceram desconhecidas, até que em 2023, com o avanço da tecnologia, foi possível identificar uma das vítimas. Foi utilizado a genealogia genética investigativa, um método que constrói uma árvore genealógica usando o banco de dados de DNA da polícia. Os policiais então chegaram à irmã de uma jovem de nome Carrie Ann Cummings, que estava desaparecida desde 1990. Foi feito então um teste de DNA com essa irmã, que confirmou que uma das vítimas do Wayne era sim a Carrie. Na época do seu desaparecimento, ela tinha apenas 26 anos de idade e sofria de problemas mentais. Sua família mantinha contato com ela, mas ela não queria voltar para a casa da sua família. Ela preferia viver sozinha. Porém, chegou um momento em que seus familiares não conseguiam mais contactá-la. Eles disseram que, na época, tinham ido até uma delegacia para comunicar esse desaparecimento. Mas a polícia disse que a jovem era adulta e que se ela não quisesse contactá-los, eles não podiam fazer nada. Por isso, a queixa desse desaparecimento nunca foi registrada. Esse caso é um lembrete sombrio da complexidade da psicologia humana e da importância de identificar e tratar distúrbios mentais antes que eles evoluam para situações mais trágicas. O Wayne hoje em dia está com 63 anos de idade e permanecerá preso o restante da sua vida, evitando assim que ceda aos seus impulsos violentos e tire mais vidas de mulheres indefesas. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Vocês acham que os distúrbios mentais do Wayne contribuíram para que ele cometesse esses crimes? Ou ele era apenas uma pessoa muito má, que mesmo se tivesse feito o tratamento corretamente com profissionais por causa dos seus distúrbios, ainda assim tivesse cometido esses crimes? Espero que também no futuro, com o avanço da tecnologia, o restante das vítimas dele também possam ser identificadas. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!